Até aqui nos abençoou o Senhor. E este é o motivo de estarmos alegres. Com este sentimento, eu quero saudar a todos, amados ouvintes, com a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesta oportunidade, nós estaremos dando continuidade ao nosso estudo expositivo da carta do apóstolo Paulo aos Romanos. E nós vamos continuar no raciocínio da argumentação do apóstolo aos judeus. Antes de nós iniciarmos, eu quero dizer a você sobre a importância de você rever a aula passada, pois são 4 fundamentos em que o apóstolo coloca para explicar ou para que nós possamos entender a doutrina ensinada por ele da depravação. E estes 4 fundamentos, eles foram divididos em 2 encontros. Nós observamos 2 fundamentos no vídeo passado e hoje nós estaremos então observando 2 fundamentos. Vamos ler Romanos, capítulo de número 3, do versículo 5 ao versículo 8. Diz-nos assim: E se a nossa injustiça for causa da justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto, trazendo ira sobre nós? De maneira nenhuma. De outro modo, como julgará Deus o mundo? Mas, se pela minha mentira abundou mais a verdade de Deus, para a glória sua, por que sou eu ainda julgado também como pecador? E por que não dizemos, como somos blasfemados e como alguns dizem que dizemos, façamos males para que venham bens? A condenação desses é justa. Nós encontramos aqui então o apóstolo Paulo, ele argumentando o ensinamento colocado por ele, do versículo 1 e 18 ao 32. E nós vamos entender que estas argumentações é para os judeus, ou a igreja do Senhor. E nestas argumentações, o apóstolo ele usa 4 questões fundamentais. Observem que nestes versículos, o apóstolo está dizendo assim: se eu for injusto, ou seja, se eu entender a palavra, se eu compreender a maneira que Deus age, ou a maneira que Deus há de julgar o homem, e mesmo assim eu ser injusto, ou seja, eu não obedecer, eu não acreditar, aí ele diz, Deus é injusto, trazendo justiça sobre mim? Ou seja, haverá injustiça da parte de Deus, fazendo justiça para a minha vida? E a resposta é muito clara. E ele diz, de maneira nenhuma. E então ele usa um argumento e nos ensina que Deus, ele vai julgar o mundo. E o julgamento de Deus para o mundo é segundo a verdade. Logo, Deus precisa ser justo, tanto com os conhecedores da palavra,
quanto os que não conhecem a palavra. Por quê? Deus não pode julgar uma classe de pessoas de uma forma e a outra classe de pessoas de outra forma. Então, é muito interessante nós entendermos aqui algo de suma importância para as nossas vidas. Veja bem, a questão é colocada: se eu for injusto, Deus trará justiça. E isso não faz de Deus injusto. Porque ele simplesmente agiu de forma justa comigo, que fui injusto em relação à sua palavra. É muito importante nós observarmos aqui o seguinte, e esta é uma grande lição. Este é um ensinamento que precisa estar bem firmado na nossa mente, no nosso coração. E este ensinamento é o seguinte, que a justiça de Deus está no ato de Deus abençoar e no ato de condenar. Vamos compreender isto. A exemplo da nação de Israel. A promessa de Deus ao povo de Israel era bem clara. Deuteronômio, capítulo 28. É colocado a vida e é colocado a morte diante dos israelitas. E Deus diz assim: se vocês obedecerem, se vocês ouvirem a minha voz e obedecerem, então todas as bênçãos acompanharão. Vocês serão abençoados. Em contrapartida, se vocês ouvirem e não obedecerem, então o que acontecerá? Todas as maldições virão sobre a sua vida. Observem que esta essência de Deus, ou seja, este ato de justiça de Deus, ela também é dispensada à igreja. Por quê? 1 Timóteo, capítulo 2, e o versículo de número 4, está escrito que Deus quer que todos os homens se salvem. Observem que aqui o apóstolo, ele está colocando diante de nós o sentimento do Senhor. Ele está colocando o que Jesus tem no seu coração. E o coração de Jesus deseja que todos os homens se salvem. Porém, não está escrito que todos os homens serão salvos. Deus quer que todos os homens se salvem. E Deus quer também, neste versículo, que todos os homens venham ao conhecimento da verdade. Porém, é importante nós observarmos que esta é a vontade de Deus. E por Jesus ter esta vontade, ele sacrificou a sua própria vida para que eu e você tenha direito de ser salvo. E a salvação, ela acontece quando nós conhecemos a verdade, ou esta verdade que é Jesus, o nosso Salvador. Observem também Apocalipse, capítulo de número 20, do versículo 11 ao 15. Deus revela a João o dia do juízo final. E a descrição que Deus faz do juízo final é para nós entendermos que o juízo final existe para Deus provar ao homem que a sua condenação não está a culpa em Deus,
mas o homem condenou-se a si mesmo. E de que forma aconteceu esta condenação? Porque o homem não quis, o homem não aceitou as verdades da palavra do Senhor. O homem não rendeu-se às verdades da palavra do Senhor. Então aqui, este fundamento é muito importante. Por quê? Porque o apóstolo, ele coloca as pessoas que são judeus, ou as pessoas que conhecem a lei, as pessoas que têm a Bíblia, que têm a oportunidade de estudarem a palavra do Senhor, porém não estudam. Mas nesta oportunidade, o desejo do meu coração é que o Espírito Santo abra o nosso entendimento e que nós venhamos a nos dedicarmos a estudar a palavra. Por quê? Porque através da palavra nós haveremos de sermos salvos por Jesus Cristo. Então, amados e queridos ouvintes, aqui está claro nesta declaração do versículo 5 e do versículo 6, que a justiça de Deus, ela tem dois fundamentos: abençoar. Quando nós ouvimos a palavra, obedecemos a palavra, Deus é justo em nos abençoar. Quando ouvimos a palavra e não nos rendemos, e não queremos obedecê-la, um dia Deus vai trazer juízo. E Deus, ele não será injusto em trazer juízo sobre a vida daqueles que não obedeceram. O segundo fundamento em que o apóstolo coloca diante de nós é o versículo 7 e o versículo 8. Nos diz assim: mas se pela minha mentira, ou seja, se pelo meu pecado abundou mais a verdade de Deus para a glória sua, por que sou eu ainda julgado também como pecador? E este versículo, ele vem para corrigir um problema muito sério que acontecia ou que acontece na vida de muitas pessoas. Observem que o apóstolo, ele ensina que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Ou seja, as pessoas olham para este texto e entendem que se há abundância de pecado, então há superabundância de graça. Então eu vou pecar. Eu vou mergulhar no pecado. Eu vou continuar praticando os atos pecaminosos. Por quê? Porque eu continuar pecando, então Deus, ele vai se mostrar a mim como o perdoador. E isto vai honrar a sua glória. Isso vai dar glória a Deus. Então aqui nós encontramos uma doutrina chamada antinomianismo, que esta doutrina, ela ensinava que eu vou pecar para que a graça de Deus apareça. Então aqui ele vem dizendo que muitas pessoas, olha o que está escrito no versículo 8, muitas pessoas blasfemavam e muitas pessoas diziam que o apóstolo pregava desta forma, que o evangelho pregado por Paulo dava a entender esta verdade, mas ele está refutando e dizendo que a condenação dessas pessoas é justa, ou seja, a condenação das pessoas que se usam o bem para praticarem o mal, ou que praticam o mal em nome do bem, a condenação dessas pessoas
é justa. De maneira nenhuma há injustiça da parte de Deus em condenar essas pessoas. E aqui, para nós concluirmos esta questão destes fundamentos apresentados por Paulo, eu quero deixar aos amados e queridos ouvintes um convite. Reveja as outras explicações, reveja os outros versículos que foram falados, porque como é um estudo que nós estamos procurando entender o que estava no coração do apóstolo, o que o Espírito Santo produziu no coração do apóstolo, eu entendo que é um pouco extenso, mas vale a pena nós meditarmos, vale a pena nós procurarmos identificar cada questão, e a partir da identificação de cada questão apresentada aqui por Paulo, nós estudarmos, e com certeza absoluta, o entendimento dessas questões nos trará vida, e vida com abundância. Então, para concluirmos, o capítulo 3 de Romanos, do versículo 1 ao versículo 8, o apóstolo está argumentando com os judeus, com aqueles que conhecem a lei, com aqueles que têm a Bíblia na mão, com aqueles que têm a oportunidade de estudar a palavra. E isto significa a igreja, significa eu e significa você. Então estas argumentações de Paulo é fundamentada em 4 pontos. O primeiro e o segundo nós estudamos no vídeo passado. São eles que ser crente, ser judeu, ter a palavra de Deus tem muita vantagem. E a vantagem é porque nós temos a palavra, e a palavra nos leva à eternidade. O segundo argumento que Paulo usa, ainda no encontro passado, fala que se eu for incrédulo, se eu ouvir a palavra, se eu entender a palavra e continuar sendo incrédulo e ser incrédulo, isto não leva a Deus a ser infiel. Deus é sempre fiel. Acredite eu ou não, a fidelidade de Deus, ela não muda. E então, o terceiro fundamento, então é o que nós vimos nesta aula, que se eu for injusto, Deus não será injusto, trazendo justiça sobre a minha vida. Ou seja, se eu entender a palavra, se nós compreendermos as Escrituras e continuarmos pecando, Deus não é injusto, trazendo condenação às nossas vidas. E o quarto e último fundamento, então, é que eu não posso continuar pecando para que a graça de Deus opere, seja abundante na minha vida. Eu não posso, de maneira nenhuma, continuar no pecado com o pensamento de que a graça de Deus, então, será abundante na minha vida. O desejo do meu coração é que o Senhor nos dê compreensão destas verdades. A partir do próximo encontro, então, aqui o apóstolo Paulo ele vai concluir, ele vai fechar este assunto da depravação humana. Então, amados e queridos ouvintes, Deus nos abençoe e nos dê capacidade para entendermos a sua palavra. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso eterno Pai, nesta oportunidade eu quero te agradecer, porque até aqui o Senhor nos abençoou, até aqui o Senhor nos ajudou, dando a nós condições, dando a nós entendimento. Agora, papaizinho, eu peço a Ti, em favor de todos que nos ouvem, que a Tua graça, que a Tua misericórdia esteja sobre as nossas vidas e faça nós entendermos
que eu preciso ouvir a tua palavra e obedecê-la, que eu preciso ouvir a tua palavra e render-me ao senhorio da tua palavra. Por quê? Porque no dia do juízo, o que vai definir a minha eternidade é a maneira que eu tenho me relacionado com a tua palavra. Então, amado Senhor, envia sobre nós o Espírito Santo e nos dê condições de obedecermos. Em nome de Jesus, eu te peço e te agradeço, hoje e para todo sempre. Amém, Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Amém.